Prazer estar aqui na mesa com os queridos amigos da pediatria e voltamos a falar de coberturas vacinais como um problema em saúde pública. É o que eu vou querer abordar nesses próximos 20 minutos. É claro que vamos falar do calendário vacinal de todas as vacinas e tudo que nós conversarmos aqui se relaciona também às vacinas da Covid, mas eu procurei focar mais nas outras vacinas do calendário e, obviamente, a gente vai ter um tempo nas perguntas para falar alguma coisa, em especial das vacinas Covid que ficarem para trás. Deixo aqui, no final vou deixar meu e-mail, mas para essa apresentação não tenho nenhum tipo de conflito de interesse, a gente trabalha em prol das coberturas vacinais, embora a gente atue eventualmente em parceria com consultoria e palestras para a indústria privada também. O que eu vou conversar com você nesses próximos minutos é dividido em 3 blocos, né? O cenário dessas coberturas, como elas estão hoje, por quê, quais são os fatores que têm implicado aí na baixa cobertura vacinal e os desafios, né, do que realmente nós estamos falando para contemplar esse cenário e tentar reverter essa situação. Esse gráfico é muito autoexplicativo, mas ele mostra exatamente o que acontecia nas décadas de 80 a 90, quando a gente convivia com essas doenças, né? As doenças eram parte do dia a dia, sarampo, coqueluche, poliomielite, meningites, pneumonias, e à medida que a gente eleva essas coberturas vacinais, a gente consegue manter toda essa estabilidade nas coberturas vacinais, porque a gente vai convivendo com o sucesso desse programa. E de 2015 para cá, em especial, a gente volta a ter queda das coberturas vacinais. Eu já adianto aqui o primeiro spoiler, que o próprio não convivência com as doenças não motiva tanto as pessoas a se vacinarem como se motivavam em frente àquele cenário. Essa tabela é horrorosa em termos de números, mas é só para vocês terem uma ideia de como eram as coberturas até 2015. Vejam, 100, 99, 95, coberturas elevadíssimas. Em 2021, nós estamos aqui em vermelho, nenhuma das vacinas atingindo a meta de cobertura vacinal, quer seja nas vacinas do primeiro ano de idade, após um ano como reforço, e os segundos reforços na gravidez, ou seja, nós temos um cenário de queda de coberturas vacinais que se exacerbou, especialmente na pandemia aqui 2020 e 2021, em comparação com 2019. Ela já vinha em queda até 2019 e essa exacerbação se deu a partir da pandemia. E aqui fica mais fácil de ver, eu selecionei aí cerca de 10 vacinas nos últimos 7 anos, mostrando exatamente como elas vêm, todas elas apresentando queda de cobertura vacinal no país como um todo. Isso é importante a gente destacar, nós vamos falar de homogeneidade de coberturas vacinais, mas esses são dados do Ministério da Saúde no Brasil como um todo. Homogeneidade é um aspecto importante. Não adianta no meu estado de São Paulo ter 80% de cobertura, quando na capital é 100% e em Limeira, em Barretos, é 20%. Falei Limeira e Barretos, mas podia ser Guarulhos, Itapetininga ou Cabriúva, tanto faz. Mas esses bolsões de baixas coberturas, a não homogeneidade da cobertura, traz um cenário de tanto risco quanto uma cobertura vacinal não ideal generalizada. Então vejam a porcentagem de municípios que atingiram a meta de cobertura. Ou seja, 30% atualmente, né? Então a gente para BCG, 13% só dos municípios estão com acima de 90% de cobertura. Então é muito importante a gente olhar não só para o dado de cobertura vacinal, mas olhar para a homogeneidade dessas coberturas. Então aqui veja o número de municípios de novo, a gente colocando no Brasil como um todo, que atingiram 100% dos 5.570 municípios do país. Quantos atingiram coberturas acima de 95%, né, menos da metade em 2018, e aqui, né, menos aqui de um sexto, né, talvez, dos municípios do país atingiram as coberturas vacinais ideais. Então, nós temos que olhar para esse dado com muita atenção. E outro aspecto também, um derivado da cobertura vacinal, é o que nós chamamos de taxas de abandono. Crianças que começam o esquema e não terminam o esquema. A gente considera desprotegidas essas crianças, né? Então, vejam aqui, o número de nascidos, a corte de nascidos, 3 milhões em 2015, hoje 2 milhões e 600, mais ou menos 2 milhões e 800. Quantos receberam a primeira dose da polio e quantos receberam a terceira dose? Ou seja, a taxa de abandono, né, que a gente considera
5% baixa, 5 a 10% média e mais de 10% alta. Para quem começa com a polio com 2 milhões e 400 e termina com 2 milhões, é quase 10% das crianças. Então, essas taxas de abandono também são fundamentais. Outro aspecto que a gente tem que lembrar é que esses dados administrativos, eles olham para as coberturas vacinais aos 12 meses de idade. Então, quantas crianças chegaram com 3 doses de pólio aos 12 meses de idade? 70% é a nossa cobertura vacinal. Isso não quer dizer que elas tomaram aos 2, 4 e 6 meses. Muitas delas tomaram aos 3, 7 e 11 meses. Chegaram com 3 doses, mas não foram oportunas a aplicação dessas 3 doses. Então, oportunidade de aplicação, homogeneidade de coberturas, taxas de abandono são dados fundamentais quando a gente olha e se debruça sobre os dados de cobertura vacinal. Não é só em crianças, em adolescentes, aqui esses são os dados de cobertura vacinal para HPV, né, vacina hoje liberada para 9 a 14 anos de idade, 9 a menores de 15 anos de idade, meninos e meninas. Veja os dados acumulados nessa corte aí, em verde escuro, primeira dose, em verde claro, segunda dose. E em meninos, pior ainda, nossas coberturas vacinais, longe da meta de 80% também. A cobertura não está boa para gestantes. Falei das crianças, falei do adolescente, estou falando da grávida, essa vacinação de coqueluche, né, difteria, tétano e coqueluche, fundamental na prevenção da doença no bebê, da coqueluche. Veja que nossas coberturas vacinais caem a partir de 2019 também nas gestantes. E nas campanhas de influenza também não é diferente. A gente tem também nos grupos elegíveis para vacinação em campanhas, crianças, trabalhadores da saúde, também uma queda nos últimos anos na adesão à cobertura vacinal. Esse é o cenário das coberturas vacinais, na grávida, nas campanhas, nos adolescentes e nas crianças. E o que significa isso? Só vou trazer para vocês um exemplo do sarampo, porque é o que a gente chama de acúmulo de suscetíveis. Vamos imaginar que numa população qualquer nasçam 500 mil crianças todo ano e que a gente vacine 90% delas. Nossa, cobertura de 90%. Eu vacinei, portanto, 450 mil. E que dessas 450 mil, com uma única dose, sarampo em 2, se eu não der o reforço, eu protejo 95% só das crianças, não chego no 100% de proteção. Ou seja, dos meus 450 imunizados, vacinados, 427 estarão protegidos e, consequentemente, dos 500 mil que nasceram, acumulei 72.500 crianças suscetíveis. Se isso se repete no segundo, no terceiro, no quarto, depois de 6 anos, 7 anos, eu já acumulei uma coorte de nascidas de crianças menores de 7 anos de idade suscetíveis ao sarampo. Ah, mas eu vacinei 90%. Tá bom no primeiro ano, tá bom no segundo, depois de 7 anos a gente já tem uma população grande de suscetíveis, suficiente para fazer reintrodução de doenças, circulação, e a gente perder aquele status de controle de doenças que nós já perdemos. Então, essa é a situação do nosso cenário, das nossas coberturas. Temos baixas e heterogêneas coberturas vacinais no país para todas as doenças. O risco de reintrodução de doenças e o surto de sarampo já é o primeiro sinal de que isso está acontecendo, as doenças controladas. A gente sabe que desabastecimento, mesmo que temporário, de vacinas, implica, né, no controle e na queda dessas coberturas vacinais. Temos vários fatores aí que nós vamos discutir, como excesso de demanda, um sistema sobrecarregado, com Covid, com outras campanhas que a gente tem. E é isso que a gente tem. Isso é um problema brasileiro somente? Não é não, tá? Isso aqui eu só estou mostrando um dado recentemente publicado essa semana do CDC, do MMWR dos Estados Unidos, mostrando a cobertura vacinal nas diferentes regiões do planeta. África, Sudeste Asiático, Mediterrâneo, as Américas, na Europa, mostrando aqui, nessas barras azuis, são crianças que não receberam nenhuma dose de vacina, e aqui em azul claro que estão com esquemas incompletos. Vejam, em ascensão em praticamente todos os lugares do mundo, né? Então a gente vê crianças não vacinadas crescentes, dados crescentes em todos os locais do mundo. Não é uma exclusividade do Brasil. Por que essas coberturas estão em quedas? É claro que um país como o nosso, e tão diverso e tão grande, certamente as razões não são as mesmas. O que faz alguém da capital aqui de São Paulo não se vacinar, certamente não é o mesmo motivo que faz alguém do interior do Amazonas, ou talvez do Nordeste, ou do Pampa Gaúcho, ou quem sabe da região Centro-Oeste. Mas como pano de fundo, eu acho que essa é minha primeira fala foi relacionada a isso, mas é a percepção de risco, né?
É muito fácil hoje você falar, para que eu vou me vacinar? Eu não tomei vacina e nunca adoeci, minha família também não se vacina. Esse é o cenário que a gente cria essa sensação de insegurança. E a gente sabe que aquilo que nós comentamos também, se nós não avançarmos nesta questão de vacinação de muita gente, o acúmulo de suscetíveis torna um campo fértil para a disseminação dessa doença, inclusive para aqueles que não podem receber vacina, para os imunocomprometidos, para aqueles que dependem de uma proteção coletiva. É o ato de cidadania. Vacinar não é uma ação de individual somente. E o grande desafio da vacinação, ao meu ver, está nesses 3 triângulos, nesse tripé, né? Comparando vacinas e tratamento. Quando a gente fala de percepção de benefício, você tem que vacinar, tomar 3 doses de HPV, de hepatite, para acreditar que você nunca teve um câncer lá, até você estar com 50, 40 anos de idade, porque você tomou lá na sua adolescência uma vacina. Nunca pegou hepatite, nunca teve meningite. Então, a percepção do benefício é muito distante, né? O Benito vai falar daqui a pouco do adolescente, essa questão da percepção do benefício. Como é que a gente fala para o cara que vai se vacinar um adolescente por uma coisa que ele não tem nem ideia do que vai acontecer? Diferente da terapêutica. Se você está com uma cólica renal, uma apendicite, uma pneumonia, a mãe leva o seu filho lá no pronto-socorro e o que injetarem na veia dele, ela nem pergunta se vai dar autismo, se tem mercúrio, que laboratório que faz, se é chinês, se é da onde que é aquele produto. Você está passando mal, se vai dar diarreia, o antibiótico que está tomando, né? Em comparação, o tamanho da população tratada, quem está doente, quem vai receber terapêutica, é só quem está doente. A vacina não, você tem que aplicar para toda a população. Para evitar um caso de meningite, você tem que vacinar dezenas de milhares de crianças. Consequentemente, a aceitação dos eventos adversos é também inversamente proporcional, né? Se eu não tenho nada, eu não percebo que vou ter benefício nenhum, ainda vai me dar dor, vai dar febre, vai dar alguma diarreia, vai dar algum efeito colateral. A tolerância e a aceitação dos eventos adversos é cada vez melhor. Esse é o grande desafio das vacinas. Quanto mais a gente controla as doenças, quanto mais elas desaparecem, menor a percepção do benefício, mais gente tratada para prevenir um caso, consequentemente a aceitação de eventos adversos é cada vez menor. Falamos do pano de fundo, que é a percepção de risco, né? Falamos das desigualdades do país, mas faltam vacinas por vezes, falta recomendação do profissional da saúde, a população não percebe o risco, mas os jovens médicos também não percebem o risco. Vocês que estão aqui nunca trataram caso de poliomielite, nunca viram difteria, nunca viram tétano. Espero que continuem não vendo, né? Mas quem tem um pouco mais de idade e tratou tudo isso, guarda essa memória. Então o profissional da saúde também recomenda de maneira menos enfática, também cobra de maneira menos rigorosa a caderneta de vacinação em todas as consultas. Acesso é fundamental, né? Não adianta ter um posto de saúde que funciona no horário que pai e mãe trabalham, só funciona de terça a quarta-feira, 2 vezes por semana. Falta de tempo, qualidade do atendimento, ele é lá, vai demorar, é mal atendido, ele não volta, ele não está nem... faz muito dia até o posto de saúde, ainda chega lá, é mal atendido, entre aspas, ou tem toda uma questão logística. Nós temos muitos equívocos nesses dados de informação. Informação digital no nosso país, a gente sabe que nem sempre é confiável, transmissão de dados, abastecimento, o mesmo que aplica, o mesmo que digita no sistema, então ou ele vacina ou ele coloca no sistema aquela informação, então precisamos melhorar tudo isso. Felizmente o calendário inchou muito, acumulamos várias vacinas, o que representa visitas mensais para 2, 3 picadas por visita, o que também é um fator que a gente precisa combinar mais vacinas. Claro que tem medo de eventos adversos, e tudo isso combatido ainda, ou melhor, impelido ainda mais por fake news que levam as pessoas a ficar hesitantes que essas vacinas vão trazer efeitos colaterais para os seus filhos, e todo o resto da estrutura de insuficiência de pessoal, sobrecarga das atividades, como a gente comentou, e a pandemia. Então, se a gente fosse elencar aqui, talvez esses sejam os principais fatores que colaboram juntos nesse cenário de baixa percepção do risco. E a hesitação vacinal, que ganha cada vez mais força, é um contínuo. Não é que quem não vacina é contra a vacina. Às vezes ele é contra aquela vacina. Às vezes ele não tem tempo. Às vezes ele acha que ele está impactado pela vacina da Covid, que vão fazer mal para o seu filho, mas as outras ele dá. Ele adia, ele posterga, né? Aqueles que recusam a vacina, os antivacinas, rejeita completamente, mas é uma minoria. Alguns estudos estimam algo perto de 1,5% da população. Diferente
daqueles hesitantes que ficam subimunizados, calendário atrasado, questionam algumas vacinas, selecionam essas vacinas. E, obviamente, aqui é o nosso papel como profissionais trabalhar em cima desse grupo, porque a hesitação vacinal ela tem 3 determinantes importantes, segundo a Organização Mundial da Saúde. A confiança, os 3 Cs, né? A confiança não só na vacina, mas no profissional que recomenda, na instituição de saúde, na política de saúde pública daquele país. A complacência, a percepção do risco, para que eu vou me vacinar, né? Para que é necessário me vacinar? E a conveniência, que é o acesso. Né? Que hora que abre, que hora que eu tenho, vai atrapalhar o meu emprego, eu tenho dinheiro para pegar a condução todo mês para ir receber essa vacina, né? Naquela unidade de saúde, com a compreensão da linguagem do profissional da saúde. E hoje em dia a gente já acrescentou mais 2 Cs nesses 3. São o C da comunicação e o C do contexto. O contexto da pandemia, o contexto da desinformação, o contexto da pobreza. Então, tudo isso também são os determinantes de uma aceitação maior de vacinação. Se a gente tivesse que montar uma receita, né, quais são os desafios? Como é que a gente vence esses problemas, atacando aqueles problemas que a gente falar? Precisamos conhecer melhor as causas das coberturas para enfrentar essas causas nas suas diferentes regiões, nos seus diferentes enfoques no país. Precisamos ter um sistema de informação confiável. Precisamos de investir em digitalização, caderneta digital, acesso rápido, informação de qualidade, como são essas coberturas vacinais de verdade. Claro que temos que planejar para não faltar vacina. Isso parece básico, mas isso acontece com frequência no nosso país. E esse é um problema mundial, na verdade, não é só no Brasil, não. O mundo está usando mais vacinas. A África, a Índia, China, países extremamente populosos usando vacinas, hoje a indústria de produção de vacinas não acompanhou a demanda de consumo de vacina mundial. Se a gente tem um problema com o lote que entregaram aqui no Brasil, para a gente conseguir outro no mercado, como foi com a vacina Penta, leva às vezes 6 meses para você receber uma reposição. Acesso. Né? Aprendemos com a pandemia ser criativos com drive-thru, vacinação em empresa, em busca ativa, campanhas, rotina, vacinação escolar. Claro que parceria com a sociedade, como a gente fez no passado, com os Rotary Clubs, com a pastoral da criança, com a sociedade científica, são fundamentais, com as igrejas, para que a gente alcance essas coberturas vacinais. Precisamos treinar constantemente, capacitar os profissionais da saúde, que também são hesitantes. Recebe a criança, precisa dar 3 injeções porque tem uma atrasada. Ah, não, tadinho, volta depois. Vamos dar só uma hoje. Né? Então, aí você perde a oportunidade de vacinação porque também o profissional da saúde não está tão capacitado assim. Comunicação. Precisamos de campanha. A população precisa ser informada. Não campanha informativa, onde é o dia da campanha, que local e que horário. Mas campanhas que motivem, empáticas, que mexam com o coração das pessoas e despertem a atenção para a vacinação, claro, com as ferramentas digitais de hoje em dia. No meu tempo era pregar um cartaz na porta do posto. A Luciana é mais nova, ela não lembra disso, mas quando a gente fazia a campanha, a gente pregava um cartaz e estava feita a campanha. Né? Hoje é digital, é outra coisa, a gente precisa aprender a fazer. Claro que precisamos combater as fake news, isso hoje é um problema real hoje. O antivacinismo veio com uma escola americana, veio com lucros de redes sociais, lucros para venda de terapias alternativas. Então, isso cresce cada vez mais. É um mercado, o mercado das fake news. Claro que temos que investigar os eventos adversos e não deixar 2, 3 desmaios se transformar numa fake news importante que contraindique a vacinação. Claro que temos que mostrar os benefícios das vacinas com clareza, os estudos de efetividade do mundo real precisam ser divulgados e apresentados cada vez mais e continuar mostrando essa vigilância epidemiológica contínua e investimento para que a gente tenha autossuficiência. Então, se tivesse que dar uma receita para algum novo ministro da Saúde para a gente resolver esse problema, a receita não é fácil, né? Não parece simples, mas tudo isso demanda muito investimento e principalmente muita vontade política. Eu termino com um recado para vocês, né? Para nós todos médicos. Esse é um estudo feito no CDC que mostra a importância do papel do médico em relação à atitude à vacinação. Quando o paciente é disposto a receber uma vacina e procura um profissional da saúde, um médico, que o orienta, que o acolhe, que o incentiva a vacinar, as taxas de adesão à vacinação são muito grandes. Quando um paciente desconhece
tem medo, tem receio e encontra esse mesmo profissional pela frente, as taxas de adesão à vacinação, de conversão é muito grande. Agora, de nada adianta, mesmo um paciente, mesmo um indivíduo com vontade de vacinar, e encontra um médico que diga, não vacine, não faça isso, essa vacina, não sei não, está um estudo ainda, vamos aguardar um pouco. Esse não vai vacinar, porque ele ainda confia e acredita muito no profissional da saúde, no médico, que é a principal fonte de informação de qualidade que ele acredita. Então, quem devemos falar sobre vacina paciente somos nós, né? Nós não podemos perder essa oportunidade em todo o tempo. E precisamos aprender a fazer diferente, né? Como eu falei, eu sou do tempo que a gente convivia com as vacinas, botava cartazes na porta do posto e estava feita a campanha, e assim a gente convencia as pessoas a se vacinarem. O grande desafio das coberturas vacinais, ao meu ver, é da comunicação. Como é que a gente motiva as pessoas a se vacinarem? Como é que a gente mostra a importância das pessoas continuarem se vacinando a despeito de não convivermos mais com essas doenças, né? Como é que a gente insinua que se não vacinar, como é que a gente mostra as doenças voltam, né? Vacinar para não voltar. Então, não é da maneira que a gente fazia no passado e a gente precisa reinventar com comunicólogos, sociólogos, antropólogos, não com epidemiologistas mais, e pediatras e médicos, que a gente sozinho não vai dar conta disso. Muito obrigado pela atenção e a gente fica à disposição aí para os debates.